Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui, nesse momento, entre corações amigos, encarnados e desencarnados. Humildemente, gostaria de rogar ao divino amigo, aquele que tem nos sustentado o coração e o pensamento, para que possa orientar e conduzir esse início das atividades da nossa tarde. Sob a inspiração, o cuidado e o afeto dele, sintamo-nos todos nutridos e fortalecidos, como já foi pedido na prece, para os nossos testemunhos e os nossos desafios. Fico feliz e agradecido de poder voltar para essas terrinhas aqui, reencontrar corações amigos que já nos acolheram desde o ano passado, e a gente espera que seja uma tarde proveitosa. Agradeço a Edmair pelo cuidado, junto com o Vanderlei, todos aqueles que de alguma forma colaboraram. A minha namorada por estar aqui comigo, gentilmente cedeu um pouquinho do seu final de semana para a gente estar juntos nesse instante. E nós vamos falar a respeito do tema Jesus, médico de almas. Eu gostaria de começar com Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías anota o seguinte: Ele tomou sobre si as nossas dores, levou para si as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dois versículos intrigantes, podemos dizer, do texto de Isaías. Se nós observarmos, aqui talvez o profeta do Antigo Testamento esteja anunciando a presença do Cristo dentro do texto bíblico como esse médico. Porque na feliz intenção do autor, ele está falando a respeito dos propósitos do Cristo na terra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou para si as nossas dores. Todo mundo que já foi no médico, com certeza sabe que o médico tem uma preocupação muito boa. O irmãozinho chegou com a irmãzinha. Bom demais. Todo mundo que já foi no médico sabe muito bem que o médico tem duas preocupações centrais: a sua doença e os sintomas, a causa e os efeitos, aquilo que te levou a adoecer e a repercussão disso no seu corpo, no seu organismo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou para si as nossas dores. Isaías está construindo um ambiente de consulta de médico, porque ele está fazendo uma propaganda, um marketing espiritual a respeito de toda a tarefa que Jesus se destinaria: atentar-se para o mundo das causas, tanto quanto cuidar dos efeitos. Todo médico que se preze, ele vai estar atento a esses dois campos, as causas e efeitos. Só que existe uma intersecção entre aquilo que Isaías propõe, porque na condição de médico, ele está observando ao mesmo tempo como nós o tratamos. Então ele vai falar a respeito dessa reação dos pacientes
diga-se de passagem, todos os habitantes da terra, àquele que viera na condição de cuidar das nossas vidas. Porque como ele vai propor, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aquela grotesca sensação quando o médico, você precisa ir para o médico, mas você não quer, e você faz uma recusa absurda, porque ir ao médico em alguma medida precisa existir um movimento de humildade, de reconhecimento da própria situação e de percepção daquilo que precisa ser mudado. Existe um quadro que precisa ser construído, que precisa ser elaborado. Então, o que ele está propondo aqui é que a nossa posição diante desse médico não foi a mais receptiva. Diante do currículo espiritual que esse médico possuía, nós nos colocamos numa posição tanto que rebelde. E aí ele continua: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Porque se a gente observar, talvez a presença do Cristo na Terra seja igual consulta de médico de SUS. Sabe aquela consulta rapidinha que você pensa assim, não valeu, não funcionou. Porque você esperava que ele fosse discorrer sobre um monte de coisas e fosse trazer, uma tese complexa, falar nome difícil, mostrar que seu estado é muito ruim. E de certa forma, a estrutura de saúde que ele montou para trabalhar conosco, ela foi muito resumida, porque ele estabeleceu como necessidade central o afeto. Então, para toda a população terrestre que chegava com as suas demandas de diversas ordens, existia, sobretudo, um ponto fundamental. Você tem que amar e se permitir ser amado. Eis a grande proposta de cura do Cristo, mas que parece médico do SUS. Sobretudo quando o nosso anseio era que a questão fosse mais complexa, que a questão suscitasse exames e tudo, sendo que aquele que nos conhece e nos compreende já sabe perfeitamente daquilo que a gente precisaria de antemão. Então, ele vai mostrar que a partir daquilo que foi imposto a ele, na condição de médico, toda a capacidade dele de gerir as relações que ele traçou com o mundo, com os pacientes, nós temos algumas pisaduras. E a partir dessas pisaduras, todos nós fomos sarados. E a gente vai se deter nesse versículo, nesses 2 versículos, para construirmos a nossa reflexão da tarde de hoje. Porque a gente, reconhecendo Jesus como médico das almas, vamos nos colocar na condição de pacientes. Porque, essencialmente, cada um de nós talvez traga consigo as suas enfermidades e as suas dores. As causas em si mesmo, tanto quanto os reflexos das próprias doenças do espírito. Um ponto fundamental que, por exemplo, sobre a ótica espírita, nós vamos observar o item justiça divina. Você carrega em si mesmo as causas dos próprios males e a própria repercussão deste. Muito além de nós falarmos em julgadores do espírito, a própria alma por si só já é um espaço organizado que apresenta os seus agravantes, apresenta os seus fatores que podem amenizar. É no mundo da própria alma que o fator de saúde e o fator de justiça se aplicam. Não é fora. Não é fora. Os recursos, as possibilidades e os caminhos começam na alma, tem uma participação do ambiente externo, mas vão voltar
sobretudo para o espírito. E a gente, para falar então a respeito das nossas enfermidades e das nossas dores, nós precisamos pensar naquilo que os espíritos, na questão 759, vai considerar como sendo o campo das nossas causas de adoecimento espiritual. O que tem nos levado, em certa medida, a adoecer espiritualmente? O item é o duelo, mas na resposta da questão 759, os espíritos vão colocar orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Eles vão apresentar para nós como que sendo esses pilares essenciais dos nossos adoecimentos. A vaidade, estritamente ligada ao egoísmo, como esse excesso de si. E nós podemos observar o orgulho como sendo o apagamento do outro. Num primeiro momento, é a exaltação de si, é esse autocentramento. Num segundo instante, é o apagamento do outro. Tem pessoas que não enxergam os outros, mas também não os despreza deliberadamente. Mas há corações que, além de só se enxergarem, ainda fazem um movimento de anulação do outro. Então, observemos que aqui nós temos o ponto das chagas, das enfermidades, daquilo que a gente precisa talvez observar. Só que nós não vamos fazer aqui uma reflexão, talvez, do campo pragmático, porque nos levaria tão somente a pensar, poxa, fulano de tal é egoísta, esse tipo de comportamento é orgulhoso. Nós estamos ainda desejando ir para um outro caminho. E a gente gostaria muito da paciência e do acolhimento de vocês para que a gente possa construir esse percurso. Porque veja, quando nós olhamos para a pluralidade das existências, Kardec vai dizer que da mesma forma que existe uma fase de desenvolvimento do corpo, começando na infância até a vida mais adulta, a velhice, o espírito também atravessa esse período. Da mesma forma que uma criança, se você for observar a partir do que a psicologia, do que a pedagogia vão nos ajudar a compreender, a criança, ela tem, quando ela vai reencarnar, o irmãozinho sabe muito disso agora, né, irmãozinho? Trabalhando aí aspectos muito práticos do reencarne. Mas a criança, ela tem um primeiro desafio, que é o desenvolvimento do ego, ou desenvolvimento do eu. Então a criança, se você for analisá-la, ela vai ter um instante de investimento muito grande em si mesma, porque ela vai trabalhar o que ela precisa, o que ela quer, aquilo que ela se interessa. Ela vai começar a conhecer o mundo a partir do eu. É natural que a criança, a princípio, seja autocentrada, porque é um movimento que o psiquismo faz para se construir. Mas o que não é normal é a criança, quando vai envelhecendo, quando as estações da vida vão chegando, ela prosseguir autocentrada. Aí existiria um problema. Porque, veja, a criança que está sendo introduzida nesse ambiente de recomeço, ela vai precisar desenvolver noções sobre si. Só que ela precisa de ajuda para isso. E observemos, pensemos nos nossos lares, nas nossas vidas familiares, nas nossas histórias familiares. A gente vai poder observar que talvez nem sempre os nossos cuidadores, eles nos ajudaram a construir tanto essa perspectiva saudável do ego, quanto a perspectiva saudável do outro. Então, apesar do corpo ir amadurecendo, o que acontece com a alma? Às vezes ainda permanece aterrada aquela mesma fase de desenvolvimento psicológico. Então tem 40 anos e você olha para a pessoa e se você comparar um adolescente, vai mudar às vezes só a barba, se tiver.
ou alguma outra coisa, porque em termos psicológicos não existe nenhum processo de reflexão mais profundo. Assim, nós queremos pensar o orgulho e o egoísmo, a vaidade por si, não como questões prontas, propriamente dito, que de repente aconteceu na nossa vida, mas como posturas que nós fomos adotando em alguma medida na nossa trajetória, por essas ausências que marcaram o nosso desenvolvimento psicológico e espiritual. Etapas que a gente deveria ter tido no desenvolvimento de nós mesmos, mas que não foram observadas atentamente, que gerando determinadas lacunas. E aí pensemos, as crianças, elas aprendem bastante observando. Então, além das ausências, daquilo que não foi ensinado, existem os padrões lesivos que a gente começa a repetir. Existem os padrões lesivos que a gente começa a observar. O orgulho, o egoísmo propriamente dito, podem ser vistos na dinâmica psicológica muitas vezes como mecanismos de defesa ou simplesmente de repetição, em que aquele espírito que adota semelhantes posturas, ele está fazendo o quê? Ele está ou repetindo alguma coisa que era própria dele, né? Eu vou ao lar dos idosos às terças-feiras à tarde e lá tem uma senhorinha, Dona Ordália. Ela, assim, parece um amor de longe, porque quando você chega perto dela e vai conversar, rapaz, pensa na trabalheira. Tem hora que você ri assim, mas é de desespero. Porque ela começa a contar as histórias das vezes que ela bateu nos homens. E assim, né? Para ela, aquilo ali está tudo certo. Só que aí, teve um dia que a conversa deu uma esticadinha, né? E a gente foi aprofundando e ela foi contar um tiquinho de como tinha sido a infância dela, de como tinham sido as relações dela. E observemos, ela tinha um exemplo em casa. O pai batia, mas batia com força em todo mundo. O que ela entendeu? Qual que é o jeito de resolver? Diálogo? Tranquilidade, serenidade, escuta ativa, acolhimento? Não, a porrada mesmo. Então, ela, ao longo da trajetória dela, o que ela sentiu orgulho? De todas as vezes que alguém errava com ela ia lá e dava uma surra na pessoa. Física mesmo. E para ela, aquele padrão era normal. Você olha para uma pessoinha dessa, maravilhosa, um coraçãozinho abençoado, e fala assim, poxa, é uma alma assim, muito orgulhosa, arrogante. Mas se a gente for olhar no fundo, o que acontece? Foi um padrão aprendido. Dentro do evangelho a gente dá nome, não dá? Homem velho. As velhas estruturas que a gente foi acoplando ao nosso psiquismo, porque nos contextos de vivência que a gente foi introduzido, aquilo ali era o normal. Então a gente vai, em alguma medida, enrijecendo nessa postura, porque se você não reflete, se você não pensa, se você não começa a olhar para esses padrões lesivos, o que você vai fazer? Repetir. E vai estar tudo certo. Só que esse é um fator de adoecimento da alma. Quando nós repetimos padrões que a gente não olha. Então, quando o apóstolo Paulo chama atenção para o homem velho, um dos pontos que a gente precisa ficar atento é isso. Quais são os padrões da minha história que ao longo do meu desenvolvimento psicológico e espiritual, eles não foram equilibrados e saudáveis? Porque nós, querendo ou não, faz parte do nosso psiquismo a gente repetir a partir do que a gente aprendeu. E carregar muitas vezes o peso das faltas que, em alguma medida, as outras pessoas tiveram conosco. Então, o egoísta, por exemplo, ele pode ser muito mais um coração que tem medo da escassez e por isso ele só pensa em si, do que propriamente dito uma alma perversa
que só quer as coisas para si. Porque imaginemos, se uma criança vive cenários de escassez, qual que pode ser um movimento de defesa que ela pode fazer? Ela querer reter. Porque ela traz, às vezes, uma dor, alguma coisa na alma, que vai ter uma correspondência direta com aquilo que fez, que impactou a história dela. E aí ela desenvolve um mecanismo de defesa para tentar dar conta daquilo. E sem perceber, às vezes pode sustentar a mesma postura, sendo que existe um percurso para que a gente possa fazer. Porque, para além do homem velho, há a criança ferida. Se Paulo falou do homem velho, Jesus falou do deixai vir a mim as criancinhas. Permitir que o Cristo cuide dessa criança, desse momento da vida, que muitas vezes a nossa história espiritual, como corações reencarnantes, foi marcada demais da conta por alguns desafios. Às vezes pela castração, às vezes pela imposição, pela falta de diálogo, pela falta de ser visto, enxergado, um monte de necessidades psicológicas que o nosso coração tem, mas que podem construir padrões de adoecimento. O John Bowlby, um teórico da psicologia, ele desenvolve a teoria do apego. E aí, um dos apegos que ele vai trazer para a gente a respeito do apego, é o apego ansioso. O apego ansioso. Como que ele está entendendo? Como a gente disse, nós vamos, a partir da infância, desenvolvendo um padrão, uma forma de sentir, uma forma de pensar, que ela está vinculada às nossas experiências. E nós, a partir dessas vivências, a gente vai procurando reagir a tudo isso, certo? Então, existe um quadro do apego ansioso que é o seguinte. A criança, quando pequena, ela começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. E muitas pessoas tiveram, talvez, o seguinte cenário. Os pais falaram ou pensaram assim, na hora que a criança parar de chorar, a gente vai lá e pega. O que é a criança? O espírito reencarnante que não tem consciência desenvolvida, que ainda não reflete criticamente sobre o fato, o que ela vai entender? Que ela está num cenário de escassez e que ela precisa dar conta sozinha. Então o que ela vai fazer? Ela vai criar um mecanismo interno de defesa que é de eu preciso dar conta sozinho. Ao longo da história, o que esse modelo de afetividade, que é eu tenho uma necessidade, a necessidade não é atendida. O que esse modelo de sentir ele pode construir na nossa vida? Essa ideia de autossuficiência. Eu não posso depender do outro. Eu preciso dar conta sozinho. Então, quando a gente olha, talvez, orgulho e egoísmo, se a gente for só na superfície do assunto, a gente vai ficar muito raso. São os principais adoecimentos do espírito, sim, convenhamos, né? Mas as causas ainda desses adoecimentos precisam ser percebidas, porque é quando a gente olha para a nossa história emocional e espiritual que a gente vai compreendendo um pouco mais da diversidade das demandas não atendidas ou dos padrões aprendidos, imaturos, que a gente precisa se despojar. Porque é natural da evolução que isso aconteça. Uma relação dialética com a vida. Todos nós trazemos intrinsecamente essa demanda de afeto. É o que Kardec vai dizer. A necessidade de amar, ela está na natureza, tanto quanto a necessidade de ser amado. E é o afeto que molda o nosso psiquismo. É o afeto que molda o nosso caráter. Só que a maneira como esse afeto é apresentado impacta na maneira com que a gente vai administrar esse potencial do espírito. Jesus, quando traz
a noção do amor enquanto tema existencial principal da criatura, ele não está simplificando a questão do ponto de vista de que ele está tornando superficial, mas ele está indo lá no cerne, porque o problema do orgulho e do egoísmo não é um problema propriamente dito da maldade, é um problema, sobretudo, da fragilidade, desse processo natural de desenvolvimento das nossas vidas e das nossas almas, que a gente vai aprendendo em alguma medida a observar na nossa trajetória. Porque, se na maior parte das vezes, eu vou me apegando demais, eu posso começar a me fazer algumas perguntas. Por que eu trago comigo essa sensação de escassez tão grande? Aonde será que faltou na minha trajetória e que, de certa forma, isso me provocou um profundo impacto? Aonde que faltou? Se eu olho, e observo, por exemplo, esses padrões de imposição, autoritarismo, o que será que aconteceu na minha trajetória em relação à minha construção interna para eu entender que o único jeito de resolver as coisas é me impondo? Aonde que estão as minhas faltas ou aonde estão esses padrões que foram construídos na minha vida que eu posso olhar agora? E aí talvez seja a grande questão do Cristo enquanto médico das almas. Ele está preocupado com a nossa narrativa emocional, a nossa narrativa psicológica. Ao longo da nossa construção espiritual, como tem se organizado as nossas histórias internas? Porque é com esse material que ele vai trabalhar. E não por acaso ele ousou dizer que o reino dos céus teria que ser fundado no coração. Porque daqui, dessas necessidades íntimas que o Espírito traz, da sua narrativa emocional psicológica, que vai ser dedicado todo o trabalho e toda a atenção. Porque se a gente cuida da nossa história, nós vamos, com aqueles nozinhos, aqueles pontos que até então estavam enevoados, a gente começa a se atentar um pouco mais para a vida. A gente começa a se abrir um pouco mais para os afetos, porque esse processo de cura interno vai dando segurança para o nosso coração. Poder se relacionar de forma mais madura, não com padrões de superioridade ou padrão de inferioridade. A autossuficiência ou a dependência não precisam ser o nosso norte das nossas relações, porque muitas vezes a gente vai para esses extremos. Ou a gente não quer precisar das pessoas, ou a gente precisa delas, não consegue fazer nada com autonomia sem elas. Então são dois desequilíbrios que falam desse adoecimento da alma, que precisam ser investigados no campo das suas causas. Nós queremos olhar aqui, então, para as curas de Jesus nesse momento, e olhar para as curas do Cristo, não do ponto de vista biológico. A gente quer sondar essas curas do Cristo do ponto de vista psicológico. Vamos pensar, é uma tentativa, é um exercício, e se você discordar de mim, eu vou ficar com raiva? Não vou ficar, está tudo bem. Mas vamos lá. Vamos olhar, e aí vamos pensar na construção das curas num crescente. Você tem pontos, às vezes, adoecidos, até um cenário mais complexo de um adoecimento generalizado. Então você tem a cura, por exemplo, de um cego. Você tem, por exemplo, a cura de uma pessoa que está surda, muda. Você tem a cura de uma pessoa que está com a mão mirrada. Ok, são pontos. Mas vai existindo uma certa complexidade. A mulher hemorrágica, por exemplo, o caso dos leprosos, percebam que existe uma complexidade a mais.
E aí a gente vai chegar no ápice disso tudo, que é o caso dos obsediados, que estão totalmente desconectados da vida, e daqueles que morreram e foram ressuscitados. Então pensemos num contínuo as curas do Cristo. Só que vamos olhar para as questões psicológicas. Algumas delas, no tempinho que a gente tem aqui, para a gente poder pensar questões da nossa vida interna, Então, a cura do cego. A gente tem o cego de Jericó. É uma cura interessante de Jesus, porque o texto bíblico vai dizer assim: dirigiram-se a Jericó, saindo de Jericó, ele e os seus discípulos e uma considerável turba. Bartimeu, filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabino, que eu volte a ver. Ok, vamos pensar aqui na ferida relacionada à visão. Nós temos uma necessidade psicológica desde pequenos, que é de sermos vistos. Todos nós, intrinsecamente a nossa história, a gente quer ser notado. A gente quer ser reconhecido. Só que todas as vezes que a gente não é visto, todas as vezes que a gente não é reconhecido, não é enxergado, o que acontece? Existem movimentos que a gente às vezes faz. Não sei se vocês já viram criança chamando atenção. O que ela está apontando naquele momento? Me enxerga. Eu preciso ser visto, certo? O que acontece ao longo da nossa trajetória emocional, espiritual? Se aquela demanda interna não foi atendida, esse ser visto, esse ser reconhecido, isso pode causar para nós alguns desafios. Por quê? Porque ao longo da nossa trajetória, da nossa vida adulta, da nossa caminhada espiritual, a gente pode fazer um esforço absurdo para quê? Para ser visto pelas pessoas. Então você faz as coisas não pelas coisas em si, enquanto realização, mas ainda dolorido, de certa forma, você faz questão o quê? De mostrar que aquela ausência, aquela falta para você ainda te machuca. Que aquela sua criança interna, que aquele momento que você viveu, ele foi muito dolorido. E está, em alguma medida, às vezes, repercutindo na sua construção pessoal, dos projetos que deveriam acontecer, sim, muito bem. Só que você pode se sentir sempre esgotado por fazer, e às vezes perceber que as pessoas não valorizam o que você faz, não enxergam o seu trabalho, não percebem o seu valor. E aí a gente começa, nesse momento, pensemos, a cobrar das pessoas. Tem uma lição no Evangelho que se chama benefícios pagos com a ingratidão. Que é um negócio difícil. Você faz, só que você está sentindo que precisava ter um retorno. E às vezes esse retorno pode ser, não do ponto de vista financeiro ou de qualquer outra natureza, senão da própria alma. Uma demanda do coração. De às vezes receber aquilo que você não recebeu um dia. E que agora começa, de alguma forma, a ficar muito nítido na sua trajetória. E a grande questão é,
Se a gente descobre os padrões de adoecimento e começa a tratá-los, essa demanda de reconhecimento, de ser enxergado, ela começa a se aquietar no nosso coração. Porque essa criança que começa a receber do Cristo o afeto, desse nosso olhar para conosco mesmo de forma diferente, ela agora pode prosseguir de maneira mais madura e abrir espaço para o próprio amadurecimento da alma, para que você faça e pronto. Então, um dos caminhos para a gente poder pensar essa demanda do cego, que não consegue ver, porque talvez ele nunca foi visto, porque talvez ele carregue consigo nas entranhas do próprio coração essa ausência do ser reconhecido, do ser visto, e para ele esse é um tema doloroso, esse é um tema dolorido. Esse coração, ele precisa se cuidar. E é o que, de certa forma, Jesus vai organizar uma cena pedagógica para ele no caso da cura. Porque ele observa o Cristo passando, ele começa a gritar, todo mundo fala o quê? Cala a boca, poxa, está atrapalhando. A gente quer escutar Jesus e não você, pelo amor de Deus, né? Segura o seu momento aí. Então, é o seguinte, tá falhando o trenzinho. Tá dando certo? Ok. Espero que dê. Mas aí, pensa o seguinte. Quando o cego apresenta a sua demanda emocional, eu quero ser visto. Eu quero ser enxergado. As outras pessoas fizeram o quê? Olha, não. Não. E às vezes, observemos, porque às vezes a gente acaba fazendo isso na nossa vida, na nossa trajetória. Quando a gente percebe que as pessoas estão fazendo o trem para chamar a atenção, ao invés de ter um pouquinho de cuidado para lidar com elas, o que a gente quer fazer? Logo a gente quer que o outro caia em si, mas do pior jeito possível, sem o mínimo de consideração para com aquilo que ele está vivenciando. Porque imaginemos, o que será que está acontecendo naquele coração para que ele tenha esse tipo de comportamento? Esse tipo de postura? Porque isso é coisa de criança, mas é de uma criança que ela está precisando de afeto. É de uma criança que está precisando de amor. Porque a nossa demanda central, aquilo que pode curar as nossas vidas, é o amor. É esse amor que sabe enxergar. Qual foi o pedido de Jesus? Ele foi até o cego? Não. Ele pediu às pessoas para ir até o cego. Para conversar, para dialogar, para esclarecer. Porque, de certa forma, a gente tem uma dificuldade de comunicar as nossas necessidades psicológicas de uns para com os outros. Nas relações. Às vezes é difícil falar assim, olha, eu acho que eu preciso um pouquinho, né, da sua presença mais nesse sentido. Eu acho que eu preciso de você um pouquinho mais aqui. Porque a gente precisa de reconhecimento, a gente precisa de proteção, a gente precisa de aceitação. A gente precisa de pertencimento, a gente precisa de cuidado. Tudo isso faz parte do nosso psiquismo, tanto a gente quanto os outros. E a não observância disso pode colocar a gente tão vulnerável agindo como criança. E aí está na direção de trabalho de casa espírita, está na direção do movimento espírita, e você olha e pensa assim, não é possível. Não é possível. Que tipo de comportamento que é esse? Que tipo de postura que é essa? E se os espíritos olham, vê o quê? Um monte de criança querendo brigar por causa do brinquedinho. Só que o brinquedinho agora muda. Condição de poder, autoridade, dinheiro, um tanto de coisa. Porque os brinquedos mudam. Se a alma não amadurece, mas aqueles contextos de privação e de dor, se eles não forem resolvidos, eles permanecem os mesmos. Só muda os personagens, mas a narrativa psicológica é a mesma. Você sabe o que o outro vai falar, o jeito que ele vai reagir, porque é um padrão que o Espírito acabou construindo. É pensando nisso que a atuação do Mestre
ela vai ser mais profunda na história terrena. Porque Jesus vem para acabar com esse processo de repetência. Esse processo... Pode ir, vem aqui. Aí. Som. Vamos pensar. Antes estava funcionando alguma coisa, né? Está baixo? Está aumentando. Vai ficar bom. Opa. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Obrigado, irmãozinho. Então, vamos pensar no outro. Cura da mão mirrada. Cura da mão mirrada. Jesus vai entrar na sinagoga, vai ter uma pessoinha lá, mão mirrada e tal. Ok. Nessa cura, vai ser um dia de sábado, o pessoal vai estar tudo assim, absurdamente incomodado com Jesus, porque a grande questão deles é sábado, não pode fazer nada. Ok. Jesus vai lançar uma provocação. Pera, o sábado não é para ser honrado? O sábado não é para ser honrado? Não é um dia a Deus? Não é para a gente ajudar as pessoas? Enfim, beleza. Jesus volta para a pessoinha e cura ela, ok? Essa é a narrativa do texto. Mão no evangelho é o quê? Trabalho, atividade. Hoje a gente tem um desafio que é a superproteção dos pais ou das pessoas em geral. O que acontece? Normalmente, né, o pai, a mãe, enfim, o responsável, ele quer super proteger o filho e não deixa ele fazer nada. E aí, a gente tem um fator de desequilíbrio. Um fator de desequilíbrio. A capacidade de operação desse espírito fica comprometida. Por quê? Porque ele não foi introduzido no campo da realização. Então ele traz consigo a mão mirrada. Muitas vezes, como as marcas desse cenário de quê? De não estímulo à autonomia, não estímulo à responsabilidade. É um espírito que acaba não produzindo nada. E observemos, isso é um desafio. Isso é um desafio. A gente pode pensar, o sábado era o dia era um dia devotado a Deus. O problema nosso, às vezes, é outro. O desejo de que o outro não sofra, o desejo de que o outro perceba que, né, ele está cercado desse afeto e está tudo bem. A gente querer fazer o melhor por todo mundo. Só que a questão é, o desequilíbrio nas relações, o fato de o pai, a mãe responsável se colocar em cima, super proteger demais o filho, né, vai desequilibrando. E esse filho vai caminhando para a impotência, para a dependência, nesse caso. E a atrofia da sua capacidade de realização é só uma consequência de uma demanda da alma que não foi cuidada devidamente. Porque o estímulo à responsabilidade, ao compromisso é fundamental. Aproveitar do tempo na terra, que é para as nossas dores, para as nossas alegrias, para o bom enfrentamento nos diversos sentidos. Sem o espírito de responsabilidade, a gente não cresce. E a gente acaba atrofiando. Porque aí, a gente já pode emendar com o quadro da paralisia. Porque se existe o caso da mão mirrada, que é só a mão, existe a paralisia espiritual. Que aí já é o quê? É a complicação desse cenário, às vezes por outras vias. Você pode ter vivido contextos de castração, que de certa forma não te estimularam ao exercício da vida, de acertar, de errar. Pais que acabaram limitando demais e que o filho foi ficando imóvel. Ou isso pode acontecer
em relação a todas as outras áreas que a gente pode olhar da nossa vida, seja no campo profissional, seja no campo social, porque a grande questão, o que a gente está observando aqui é que tipo de demanda que a alma tinha, que não foi devidamente cuidada, que começa a apresentar essa enfermidade, essa chaga. Você olha para a pessoa e pensa assim, poxa, mas a pessoa não sai do lugar, a pessoa não faz nada, quando aquilo pode ser resultado do quê? Dessas omissões, desse cenário de ausências que ela foi vivendo, de falta de estímulo, de falta de proteção, de segurança, para que aquele coração ele pudesse se sentir encorajado para ir em busca. Porque quanto mais ele se sente amedrontado, quanto mais ele se sente inseguro, mais a tendência dele ficar paralisado. Então, observemos que aquilo que normalmente a gente pode olhar dentro do Evangelho pode nos oferecer um campo mais vasto de percepção, de reflexão. E assim, teriam outras tantas curas para a gente citar. O caso do leproso. A gente tem várias curas de leprosos que Jesus realizou e tudo. Mas vejamos a cura dos 10 leprosos. Porque a gente vai pensar um elemento interessante para a gente poder partir para o encerramento. Então, vejamos. 10 leprosos procuram Jesus. 10 leprosos procuram Jesus. E eles se apresentam e pedem misericórdia. Senhor, se você tiver uma condição, cura a gente aqui. Tem misericórdia de nós. Jesus curou eles e pediu para que eles fossem aonde? Eles fossem mostrar para os sacerdotes para que eles retomassem a vida comum deles. Nesse momento, 9 vão o quê? Para a sua vida normal? Não sei. Mas um volta para agradecer. Um volta para agradecer. Legal. Aí esse que volta para agradecer, ele, assim, se sente muito feliz. E ele dá graças a Deus, pelo que tinha acontecido com ele. E Jesus pergunta, uai, não tinha uai não, mas acréscimos aqui, inventários, capítulo tanto. Não foram purificados 10? Onde estão os 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então, observemos aqui o questionamento do Cristo. O que podemos entender do leproso? Aquele que traz as feridas estampadas na pele. É talvez aquele coração que foi vivendo tantos cenários de ausência, que fica, vamos dizer assim, você olha para a pessoa e consegue perceber que as dores que ela carrega, as dificuldades, os desafios que ele traz. Porque um leproso, ele ia caminhar para o seguinte percurso emocional. Rejeição, abandono, solidão. Então, pensemos nas pessoas que às vezes a gente olha para elas e fala assim, nossa, mas você demanda demais. Você precisa muito de afeto e tudo, mas pensemos nesse espírito como alguém trazendo, estampado, as próprias dores, as próprias chagas, que é sim difícil de chegar perto, porque a gente tem medo de conviver com corações que às vezes emocionalmente podem pedir mais um pouco, que trazem isso dentro do próprio coração. Só que, vamos imaginar, o quão é ruim a rejeição, o quão ruim é o abandono, o quão doloroso não é a solidão. Não dói? Não machuca? Porque imagina, você já está exposto na sua história, cheia de adoecimentos, cheio de pontos de vulnerabilidade e fragilidade, e você ainda é olhado pelos outros com desprezo. Doía. Só que observemos, que o processo ele é muito mais complexo, porque 9 não voltaram, apesar de terem sido aliviados na sua necessidade. Um
voltou. Pensou se Jesus fosse mal resolvido agora? Pensou se o Cristo fosse mal resolvido? Igual às vezes a gente é? Poxa, não é possível. Né? Peguei um dia de SUS, atender essa galera inteira, o hospital cheinho, planeta Terra só doente, os casos mais difíceis, só bucha, BO, um atrás do outro, e o pessoal que melhor ainda não tem gratidão. Mas como Jesus era saudável psicologicamente, certo? O coração dele transbordava de serenidade, porque é isso que acontece. Se você faz aquilo que te compete, o seu coração está saudável, vida que segue. Mas do contrário, a gente vai, querendo ou não, trazendo tudo isso, esses reflexos dessas ausências. E aí, Jesus olha para esse Filho de Deus que voltou para agradecer e diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Observemos que aqui Jesus está elevando com muita dignidade esse coração. Você participou do processo de cura. O tua fé te salvou você entendeu o seu processo, as suas ausências, os seus padrões. Agora você está curado. Efetivamente, você alcançou visão sobre a sua própria história para reconstruir a sua narrativa interna, a sua história espiritual. Ok, agora vai em paz, porque um coração que se cura vai voltar à vida, ele vai ser convidado à vida da forma mais madura, mais responsável possível. Observemos que essa não é uma fala de Jesus para todo mundo, porque nem todo mundo que recebeu o cuidado entendeu aonde estava doente. Nem todo mundo que foi amparado efetivamente continuou isento daquelas mesmas questões, porque talvez entenderam que ele levou sobre si as nossas dores, mas não observou que ele tomou sobre si também as nossas enfermidades. Ou seja, existia uma percepção profunda não só dos efeitos, mas das causas. Para todos esses que só olharam para os efeitos, as causas voltaram de novo a fazer sintomas. Dores em outros momentos, em outras perspectivas. Então essa fala de Jesus é como se fosse uma chancela. Você entendeu a sua história, a sua narrativa. E é a bem verdade que nesse instante, essa retomada da saúde interna nos coloca numa nova percepção da vida e das pessoas, alterando sobretudo a nossa capacidade de compreensão. Porque, para encerrar, não vamos falar do endemoniado, né, que era um exemplo interessante também, mas atentos àquela recomendação de Jesus para o endemoniado, que depois queria ficar perto do mestre, porque é melhor, convenhamos. Você volta para sua família, que é cheio de problemas, ou você quer ficar perto de Jesus? Né? Vamos, um convite. Tem 2 caminhos. Ambiente saudável, super protegido, amparado, dignificado e tudo, ou ambiente familiar, cheio de joia rara. Só cada um mais precioso do que o outro, abençoadíssimo de fábrica. Observemos. Só que a grande questão é, da mesma forma que o esforço do Cristo ao vir para a terra, para ter um dia de SUS, atender essa galera toda, foi para nós uma medida de dignificação de novo das nossas histórias, Jesus vai pedir para o endemoniado: eu não te permito ficar comigo, mas vai para a tua casa e anuncia para os seus quão grandes coisas o Senhor te fez. Porque essa é a pisadura dele, é o ferimento, ele que suportou esse dia de trabalho conosco e que nos ajudou a ter dignidade de novo nas nossas histórias interiores. Ele igualmente, por intermédio desses ferimentos, nós temos as pegadas.
para a construção talvez de novas histórias, novas narrativas para o nosso próprio coração. Porque talvez lá no fundo do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade, tem uma criança ou uma criatura velha em seus padrões, ou uma criança, né, ferida, trazendo as suas dores, pedindo socorro, atenção e muito afeto. Pela paciência de vocês, pela misericórdia em nos ouvir, obrigado.